Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. O estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, a obra de André Luiz, com a psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, obra que nós estamos estudando em conjunto com o livro de apoio Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Hoje nós devemos estar iniciando o capítulo 18, que tem como título Apontamentos à Margem. É um capítulo muito interessante, tanto esse como o próximo, que é o capítulo 19, que é a Dominação Telepática. São capítulos que, de certa maneira, vão estar estudando o capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que trata de evocação. É um título bem interessante. É uma das partes, eu diria que é uma das partes mais interessantes do Livro dos Médiuns. E o estudo feito a partir só do Livro dos Médiuns, ele é um tanto complicado, ele tem um tanto de dificuldades. Não é tão claro, o que Kardec ali apresenta. E realmente, depois de escrito esse capítulo, houve bastante discussão, maneira de dizer, um diálogo, na própria Revista Espírita. O Livro dos Médiuns é de 1861, e a Revista Espírita de 1861 e de 62 trouxeram muitos artigos a respeito de evocação. Porque a evocação em si, ela tem vamos dizer assim, muitas ordens, de pensamento. A gente pode, todas as vezes que nós oramos, por exemplo, para Maria, para Jesus, nós, de certa maneira, quando estamos orando para Maria, ou para Jesus, ou para qualquer santo, ou qualquer, por exemplo, para Bezerra de Menezes, de certa maneira você está evocando. É uma evocação. Você só não faz evocação quando você ora a Deus, porque Deus é o Criador. Todos os outros são criaturas. E quando você pensa num espírito, seja de que ordem for, de certa maneira é uma evocação. Agora, nós aprendemos que lá com os primórdios, e inclusive, estou dizendo no Velho Testamento, mas também no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, colocar-se em comunicação com Deus. No Novo Testamento, orar é entrar no seu quarto, fechar a porta e ali em secreto colocar os seus pedidos ao Pai, o Pai em secreto te atenderá. Ou seja, o mesmo processo. E lá no Velho Testamento se falava sempre em orar a Deus. Então, esse processo de evocação, quando você fala de orar a Deus, não existe uma evocação aí nesse caso, porque ele é o Criador, não há uma evocação. Agora, todos o restante é a evocação. E aí, nós temos a evocação inconsciente, a evocação inconsciente, que é mais comum. A gente faz isso toda hora que é. A evocação consciente, a evocação com finalidades A, B, C e D, que são discutidas lá no Livro dos Médiuns. E aqui no livro Estudando a Mediunidade, nós vamos ter ali alguns casos, que vamos começar com o capítulo 18, em que nós aí vamos estar estudando o capítulo 18, Apontamentos à Margem. E é interessante nesse capítulo que nós vamos ter ali uma evocação inconsciente de uma senhora que evoca o próprio filho, um suicida. Muito interessante a passagem. E já no capítulo 19, que tem como título Dominação Telepática, nós vamos ali também, novamente, analisarmos uma evocação inconsciente que leva a que pode levar a um processo de fascinação muito grave. Então, são pontos interessantes que trabalham sobre o capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Todos esses dois capítulos não são capítulos muito fáceis. Deu muito trabalho para poder fazer os slides, para a gente poder ali elaborar o que a gente iria comentar sobre o assunto. Como eu disse, não é uma coisa assim que
você encontra com facilidade. Se você procurar na internet, você vai ver que não tem palestras falando sobre evocação. O capítulo 25 do Livro dos Médiuns não é algo assim que você vai encontrar muito material. Então, realmente é um pouco difícil de trabalhar. Capítulo 18 e 19 realmente são capítulos bem difíceis. Inclusive porque eles trabalham também com o aspecto da cura, e também é algo que não é tão fácil da gente entender quando a gente estuda a cura do espírito, né, da alma, não a cura do corpo. E tanto que, para que eu pudesse fixar um pouco melhor o entendimento, para que a gente pudesse caminhar um pouco nesse sentido, eu até compartilhei um vídeo do Jorge Elahá trabalhando sobre o assunto, sobre o aspecto da cura do corpo e da cura da alma, né? E acho que isso é importante porque nós estaremos conversando exatamente sobre esse assunto no capítulo de hoje. O capítulo de hoje Aulus vai chamar atenção exatamente para essa diferença, e que a cura da alma, ela depende da reforma íntima, ela depende da mudança de atitude, ela depende da mudança da causa, ou seja, da compreensão do efeito que você vive, e conhecendo o efeito, você mudando a causa, ou seja, mudando hábitos. Essa é a verdadeira cura. Essa é a verdadeira cura. Então, é realmente algo que vai ser bem interessante para a gente conversar. Normalmente, esses primeiros 5, 6 minutos, 7 minutos, eu faço um comentário geral, né? Para que as pessoas possam ir entrando, possam ir se colocando, né? Para a gente poder abrir os estudos. Acredito que a maioria de nós já está por aqui. Vamos, então, pedir a espiritualidade amiga que nos acompanha, nossos guias e mentores individuais, junto com o nosso guia e mentor deste trabalho, que conduz esse trabalho junto conosco. Todos nós, mergulhados no fluido cósmico universal, no hausto do nosso irmão, do nosso Criador, Deus, que nos une e que propicia que nós possamos estabelecer sintonia. Estamos todos nesse momento em sintonia nesse estudo. Estamos todos aqui em condições de aprendizes, todos nós somos aprendizes. Uns que já caminharam um pouco mais, outros que já estão ainda caminhando um pouco mais na retaguarda, mas todos nós, um ajudando aos outros, colaborando, aquele que já conhece um pouquinho, ensinando aquele que está na retaguarda, e aquele que já conhece um pouco mais nesse processo de troca, da construção da verdade, da construção da felicidade, em busca do entendimento daquilo que Jesus veio nos apresentar há mais de 2000 anos. Esse código moral de conduta, que é o Evangelho do Cristo, e que nós estamos aqui juntos na noite de hoje, procurando compreender um pouco mais. Tudo que nós vamos estudar a partir de agora, se nós nos atentarmos, estará sempre ligado a alguma passagem ou algo que está dentro do próprio Evangelho do Cristo. Todos os instrutores são muito criteriosos em sempre utilizar os ensinos que o próprio Mestre Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Não encontraremos nesta obra que nós estamos estudando absolutamente nada que não tenha amparo dentro do próprio Evangelho do Cristo. Vamos então agradecer essa espiritualidade toda que nos acompanha e que nos intui, pedindo para que possamos receber essas intuições, essa nossa inspiração para o estudo da noite de hoje. E assim, agradecidos, vamos dar por abertos os trabalhos do estudo no livro Nos Domínios da Mediunidade, hoje o capítulo 18 desse livro, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. A todos que eu não tinha visto ainda, sejam todos muito bem-vindos na noite de hoje.
Márcia, desejo melhoras, que seu esposo possa se recuperar o mais rapidamente possível. São as nossas vibrações, as vibrações de todos nós que aqui estamos nesse momento, juntos nesse estudo. Obrigado por ter compartilhado conosco e com certeza, tenho absoluta certeza que a equipe espiritual está ali amparando e amparando seu esposo e o quanto antes ele estará recuperado e junto conosco novamente. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente. Bom, gente, nós então vamos iniciar o capítulo 18. O capítulo 18 é um capítulo bem interessante, apontamentos à margem. Como eu já fiz na abertura, né, um breve comentário, é um capítulo que vai trazer muita coisa interessante. Esse capítulo e o próximo, que é o Dominação Telepática, eles estão fundamentados no capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Então, a fundamentação desse capítulo, ela está realmente dentro do Livro dos Médiuns. Francesco, antes de iniciar, você quer colocar alguma coisa? Não, eu estou tentando apagar esse negócio aí. Não consegui. Tranquilo, gente. Então, vou compartilhar com vocês os slides e a gente vai começar o nosso trabalho. Mas eu lembro o seguinte, tá, gente? A gente está numa sala de irmãos, principalmente de amigos, né? Qualquer problema que você sentir, que você está um pouco perdido, que você pode trazer alguma coisa a mais que possa ajudar, levanta a mão, a gente para e a gente vai conversando juntos, tá, gente? Esses dois capítulos, o 18 e o 19, por eles estarem fundamentados no capítulo 25, que é exatamente o capítulo que fala da evocação, é realmente uma coisa um pouquinho indigesta. Ela realmente não é fácil, eu concordo. Deu muito trabalho. O capítulo 19, inclusive, eu não consegui terminar ainda. Eu estou tendo muitas dificuldades para terminar, porque eu não posso simplesmente criar os slides daquilo que copiar e colar. Eu preciso ir entendendo para que eu possa também ler, explicar e trazer alguma coisa a mais, apresentar algo a mais, para que o estudo possa realmente enriquecer um pouco mais, trazer um pouco mais de profundidade naquilo que está sendo apresentado. E realmente são dois capítulos bem complicados. Mas eu acredito que eu desenvolvi de uma maneira tal que não fica tão complicado e a gente vai conseguir entender o que o nosso irmão Aulus está trabalhando a respeito disso. Então, convido a gente a iniciar o nosso trabalho de hoje. Eu vou compartilhar a tela. Nos domínios da mediunidade, o capítulo que nós estamos trabalhando chama-se Apontamentos à Margem, é o capítulo de número 18. Bom, nós estamos ainda no centro onde trabalha a nossa irmã Dona Ambrosina, o coordenador, né, da mediunidade da Dona Ambrosina, que ela tem um mandato mediúnico, né, é o nosso irmão Gabriel. Nós estamos agora retornando no trabalho de passes. Lembra que na última aula, o nosso irmão Marco Antônio, ele trabalhou sobre a sala de passes. Então, assim que terminou aquele capítulo, ele termina dizendo que eles haviam ali colhido uma quantidade bem grande de informações e que agora eles iam retornar ao salão principal, aonde continuavam os serviços, né, da nossa irmã, que é a Dona Ambrosina. A Dona Ambrosina, então, continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes. Esse livro, ele é um livro de 1941. Naquela época era muito comum, né, esse tipo de trabalho mediúnico realizados em alguns centros espíritas, em que o médium ali durante a palestra, né, ele ali ia psicografando, ia fazendo psicografias. E algumas dessas mensagens eram endereçadas ao público em geral e algumas endereçadas até a alguns que estão presentes no salão, né? E um dos oradores sobre a influência do benigno mentor da espiritualidade salientava, ou seja, realçava a necessidade de conformação com as leis divinas, para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. A imagem ela é bem nítida, né, do trabalho. Normalmente
todo orador espírita, todo palestrante espírita, quando ele se prepara, ele sempre tem o apoio, normalmente, ou do seu guia, ou do seu mentor, ou do próprio mentor do trabalho. Esse mentor do trabalho, ele sempre vai procurar realçar no orador, no palestrante, aquilo que ele recorda, utilizando-se então da sua intuição, e é interno, né? Ou seja, ele se preparou para isso, ele leu algumas obras, ele pode ter lido algumas coisas referentes ao tema que ele vai falar, e muitas vezes ali recebendo a intuição do irmão, ele acaba recordando de coisas que ele nem sequer pensava em falar naquele dia. Mas, muitas vezes, ele é levado a essa intuição, a relembrar alguma coisa que é importante para aquilo que ele está falando, muito em conta daqueles que se encontram no salão. Aqueles que se encontram no salão, eles estão ali sendo amparados, assistidos, né, pelo mentor geral, no caso desse livro que nós estamos estudando, que é o nosso irmão Gabriel. Então, o nosso irmão Gabriel, ele tem um controle quase, vou dizer assim, total, né, de tudo que está acontecendo ali dentro do salão, de uma maneira muito precisa. E muitas vezes, sabendo do pensamento das pessoas que estão ali, ele corresponde com os outros trabalhadores, e esses trabalhadores, por exemplo, o mentor do orador, e esse mentor do orador, então, recebe dele ali diretrizes do que ele poderia utilizar durante a sua fala, durante o trabalho que ele está ali expondo do Evangelho, para trazer um reconforto à pessoa que está escutando, trazer palavras de renovação, de conformação com as leis divinas, para aquelas pessoas que se encontram ali ouvindo o nosso irmão. Isso é muito comum em toda a palestra, todo orador, todo palestrante, ele normalmente tem essa íntima ligação com o coordenador, com o mentor dos trabalhos. Algumas pessoas, às vezes, nem percebem, e principalmente quando estão fazendo pela primeira vez a palestra, nem percebem. Mas com o passar dos anos, você vai percebendo de uma maneira até um pouco mais nítida, porque muitas vezes você prepara uma coisa, às vezes constrói até slides e tudo, e chega no momento que você vai falar de um determinado tempo, de um determinado trecho do Evangelho, você, como se brotasse, né, na tua intuição, a ideia de seguir um outro caminho, de falar de uma outra forma, de trazer algo novo que você nem tinha pensado. Isso é muito comum, acontece muitas vezes, e convido a vocês que um dia estão se preparando, e todo mundo um dia vai ter essa oportunidade, de ser um orador ou de ser um palestrante, porque uma possibilidade que está aberta a qualquer um de nós, né? Mas essa mediunidade que todos nós temos, que é a intuição, ela vai se mostrar muito clara, ela vai se mostrar bastante patente. Então, é um convite que eu faço, né? Porque isso realmente acontece muito. André faz um comentário bem interessante, né? Alguns encarnados jaziam, ou seja, permaneciam impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam solícitos, ou seja, de maneira atenta e sinceramente aplicados ao ensino consolador. Essa ideia, ela é muito ventilada, principalmente nas obras, tipo uma das obras que a gente conhece, do nosso saudoso irmão José Herculano Pires, que é o Centro Espírita. E ele trata muito dessa parte, né? E nós podemos até fazer uma certa analogia ao capítulo anterior, que é o capítulo que falava de passes, em que ali Aulus, tanto naquele capítulo como no capítulo 16, que era mandato mediúnico, nos dois ele toca nesse assunto, falando, principalmente no capítulo 16, falando ali, descrevendo que a casa ela era protegida por um cinturão magnético e que na entrada da casa só passavam ali os encarnados e os espíritos que tinham condições de serem atendidos. Aqueles que eram ainda muito voltados para o mal e que ali iam apenas entrar para bagunçar o ambiente, aqueles ficavam na rua, eles aguardavam, né, as pessoas ali, as pessoas que eles estavam ligados, vampirizando, né, essas pessoas, eles eram ali deixados, aguardavam na rua.
Foi, inclusive, novamente tocado no assunto, quando ele comenta que, antes de adentrar, né, para a sala de passe, ele toca nesse assunto, né, dizendo, olha, os irmãos que acompanham essas pessoas que estão entrando para a sala de passe, eles são convidados a aguardar do lado de fora. Existem, então, círculos magnéticos, né, que são ali utilizados para protegerem, né, todos os trabalhos que são executados dentro da casa. Mas aqui nesse caso, que ele está contando sobre esse aspecto, ele está ali ligando diretamente ao capítulo 16, que é realmente o círculo que protege a casa. E a imagem ela é bem interessante, porque você pode até desligar, né, o obsediado do obsessor e deixar o obsessor lá na rua. Mas vai depender do obsediado, do encarnado, da vontade dele de mudar, dele ter vontade de sair daquela situação, de ele compreender e estar ali atento, né, àquilo que é apresentado, né, pelo orador, pelo palestrante, ou pelo trabalho ao qual ele foi determinado a realizar, para que ele possa ali receber informações. Nós vemos, às vezes, dentro do salão, pessoas que cochilam, dormem, e elas são ali como se fosse um processo hipnótico. Como se fosse essa ligação aí que vocês estão vendo na figurinha, é um processo quase que hipnótico, que ela recebe do obsessor que está lá do lado de fora, e que fica de maneira hipnótica nela, induzindo ele ao sono, para que ele não escute as informações que o palestrante, que o orador, ou se ele está, por exemplo, no curso de desenvolvimento mediúnico, educação mediúnica, para que ele não ouça ali as informações que vão ter um aspecto libertador, que vão permitir com que ele se desligue da entidade e possa ali encontrar o seu caminho, encontrar a felicidade, se desligando desses processos obsessivos, saindo dessa vampirização que é muito comum. Então, normalmente, pessoas que dormem muito, principalmente nas palestras, ou principalmente quando estão no desenvolvimento, ou mesmo na educação mediúnica, podem estar passando por esse tipo de processo. Ah, como sair disso? Sugiro, vai no banheiro, lava o rosto, procura ficar mais atento, procura orar, procura elevar o seu padrão vibratório para que você possa quebrar essa ligação, quebrar essa sintonia, né? essa ligação de hipnótica, de sintonia que você está recebendo. No momento em que você ora, no momento em que você se esforça para isso, que você demonstra vontade para isso, todos os irmãos que estão ali na casa, percebendo essa vontade, percebendo esse seu esforço, vão trabalhar em conjunto com você para que você possa realmente ir quebrando essas amarras, quebrando esse padrão de sintonia e você possa ali ir se libertando desse sono provocado por esse trabalho, né? por esse, vamos dizer assim, por essa indução magnética que você está recebendo do obsessor que está lá do lado de fora. Gabriel, de olhos percussientes, penetrantes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Como eu já comentei no slide anterior, né? Ele ia percebendo, ia direcionando todo o trabalho do nosso irmão, né? Do orador. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava à percepção. Ele realmente tomava conta disso. A imagem é bem nítida, que mostra ali atrás, por exemplo, ali aqueles dois que estão de pés ali atrás são dois irmãos desencarnados e que trabalham ali no centro, que percebem, por exemplo, que esse irmão aí está sob um poder hipnótico de um obsessor que se encontra lá fora. Porém, eles não podem intervir, por quê? Depende da vontade. É livre-arbítrio, né, gente? Ele está exercendo o seu livre-arbítrio. Ele entrou, porém, ele não tem vontade de mudar, ele veio até ali, mas não tem esforço e vontade para sair daquela situação. Ele precisa demonstrar, pelo menos, o esforço da vontade, para que ele possa, os dois ali atrás, intervir e ajudá-lo nessa situação, né? Não vamos aqui violentar o livre-arbítrio de ninguém, né? Jesus não violenta corações, né? Aqui um leve sinal seu, entidades escarnecedoras, gozadoras e brincalhonas, né? O termo
escarnecedoras. Eram exortadas à renovação de atitude. Realmente um leve sinal, porque aí nós estamos novamente tocando no critério moral, né? O critério moral, ele exerce uma influência irresistível sobre aqueles que têm uma moral mais baixa. Eram exortadas à renovação de atitude. Realmente a pessoa se sente muito mal, né? Ali socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. Era o pulso de comando, forte e seguro, dessa fortaleza da segurança moral, né? E da segurança de um trabalho sustentado na mediunidade com Jesus, né? Sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava com um equilíbrio irrepreensível, né? Um equilíbrio que realmente é notável, né, nesse tipo de trabalho, né, porque são trabalhos extremamente sérios, né, as pessoas ali têm uma seriedade, e é para ter realmente uma seriedade, uma concentração absoluta, né, e fitando a médium, rodeada de apetrechos do serviço, em atividade constante, Hilário perguntou ao nosso orientador. E agora, vi a parte mais interessante desse capítulo, as perguntas do Hilário, porque realmente são perguntas muito interessantes e vão levar a reflexões praticamente de todos os trabalhos que nós realizamos dentro do Centro Espírita. Então, realmente, o bonito dos trabalhos de André Luiz são as perguntas. São as perguntas que qualquer um de nós, estando ali desencarnado, ou seja, na erraticidade, no espaço entre uma encarnação e outra, que é a erraticidade, nós ali estaremos observando e fazendo essas perguntas. Então, elas vão elucidar tanto a ele como a nós, né? Trazendo-nos clareza. Né? Por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? Por que tantas psicografias? Por que escrever tantas cartas? E Aulus, são respostas reconfortantes a companheiros que lhe solicitam assistência e consolo. Gente, a doutrina espírita é o consolador prometido. Ela deve, né, trazer essas mensagens consoladoras, ela deve oferecer o consolo, ela deve oferecer aquilo que é a prática da caridade, né, de trazer informações, né, o Consolador prometido, ele veio relembrar tudo aquilo que Jesus havia nos dito e nos apresentar aquilo que Jesus não poderia apresentar naquele momento. Nós não tínhamos ainda amadurecimento espiritual para compreender o que a doutrina espírita vem nos apresentar. Por isso, esse consolo, essa assistência e esse consolo, nos falando sobre aquilo que Jesus não nos disse, como era a vida do outro lado. Jesus nos veio mostrar um Deus de amor e veio nos patentear a imortalidade da alma quando ele morre e no terceiro dia ele retorna, ele ressuscita, uma palavra que eu deixo entre aspas, né? Ele ressurge no terceiro dia e fica conosco por 40 dias, né? Que é ali retratado em Atos dos Apóstolos e que é aprofundado no livro Paulo e Estevão. Os dois livros devem ser lidos em conjunto. Esses dois livros compõem esse período, né, em que Jesus patenteia a imortalidade da alma. Porém, Jesus não falou absolutamente nada sobre o mundo espiritual, afinal de contas, nós não estávamos maduros ainda para poder compreender sobre isso. Então, essa assistência, esse consolo, cabem à doutrina espírita. E essas respostas traduzem equação definitiva para os problemas que expõem? Essas respostas resolvem o que essas pessoas vieram aqui buscar? E a resposta é, obviamente, isso não. Não. Entre o auxílio e a solução vai sempre alguma distância. Elas trazem ali respostas consoladoras, mas depende da pessoa e de como essa pessoa aceita isso. E como essa pessoa está preparada para essas verdades. Então, é algo que demora, tem sempre uma distância entre o auxílio e a solução, em qualquer dificuldade. E não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Cada um de nós possui a sua equação de vida. E a equação de cada um, uma é diferente da outra. Isso é óbvio, né? E aí uma pergunta bem interessante. Bom, se isso não resolve, né?
Se é assim, por que motivo o intercâmbio? Se isso não resolve, se isso não traz uma resposta definitiva, por que o intercâmbio? É uma pergunta que caberia com certeza, né? E aí vem, né? Se os desencarnados não podem oferecer, e ele continua, né? Se é assim, por que esse intercâmbio? Por que essa troca, né? De trazer essas mensagens confortadoras? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós? Ela pergunta, né? E Aulus? A resposta de Aulus é lindíssima, né? Não te esqueças do impositivo, da necessidade, da cooperação na estrada de cada ser. Como é que eu comecei os nossos trabalhos de hoje, né? Dizendo que todos aqueles que estão um pouquinho mais lá na frente ajudam aqueles que estão na retaguarda e aqueles que desenvolvem um conhecimento aqui, um conhecimento ali, compartilham com seus irmãos para que todo mundo possa crescer junto. Não tem como, né? Então, não te esqueças do impositivo, da necessidade, da cooperação na estrada de cada ser. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem. É verdade, né? Que é 80, 70, 100 anos para quem é imortal. É algo realmente a se pensar, né? Realmente, a experiência no corpo, ela é rica. Ela traz muito ensinamento, mas é uma parcela bem diminuta frente a tudo aquilo que ainda você tem que aprender, mas nós temos do nosso lado a imortalidade da alma. Isso é muito bonito, né? E não nos cabe olvidar, ou seja, não nos cabe esquecer que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva, onde nós ali executamos o nosso processo de aprendizagem. E aí a gente às vezes até pergunta, né? Pô, mas a gente não poderia evoluir só no mundo espiritual? Kardec fez essa pergunta, está no Livro dos Espíritos, e sim, em aprendizagem, em conhecimento, quanto a gente quiser. Porém, somente o contato com a matéria e o estar junto com as outras pessoas, no relacionamento com as outras pessoas, é que a gente vai poder realmente provar para nós mesmos que nós aprendemos. De outra maneira, não teria como. Então, estar encarnado aqui na Terra é o campo de batalha, é o campo da batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito. Ação e reação, causa e efeito. Adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. Essas experiências, elas são adquiridas aqui na Terra com a vivência. Nós podemos ter muita vivência, porém pouca experiência. Às vezes a gente vive muito, mas aprende muito pouco com o que a gente viveu, que a gente às vezes fica só reclamando. E quando a gente fica só reclamando, a gente fica só perguntando por que isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Sem que a gente se perceba que o objetivo não é o porquê, mas o para quê. Para que eu estou passando por isso? O que isso tem a me ensinar? E aí a gente vai adquirindo experiências. E não vai ficando apenas, muitas vezes, na reclamação ou, às vezes, no conformismo, que, às vezes, faz com que a gente perca, né, muito tempo aqui em nossa encarnação. Aulus continua, né? A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude. Contudo, não avançará sem auxílio. Ninguém vive só. Acho que esse ninguém vive só, eu falo tantas vezes que eu canso, acho que, o ouvido de vocês, né? Não dá para fazer nada sozinho. Óbvio que a edificação do reino de Deus é individual. Cada um vai edificar o reino de Deus dentro de si, individual. Mas não dá para fazer isso sozinho. Não tem como fazer isso sozinho. Ninguém vive só e ninguém avança sem o auxílio dos outros, porque as experiências elas vão sendo compartilhadas. E se você dá ouvido a essas experiências, você caminha mais depressa. Por isso Jesus veio mostrar para nós o caminho, para isso Jesus veio aqui para nós ser o guia e modelo, né? Para nos conduzir pelo caminho e ser modelo, para nós podermos copiá-lo, né? E não perdermos tanto tempo na nossa caminhada. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porquanto em grande número serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. O que ele quis dizer? Traduzindo em miúdos, né?
os pretensos mortos, né? Ou seja, a gente fala que morte não existe, né? Ou seja, os desencarnados não param os companheiros que estão aqui na matéria densa, porquanto amanhã eles vão estar aqui novamente junto conosco. É uma troca constante, né? E o aprendizado não termina, né? Nós estaremos sempre aprendendo, né? É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem os menos bons. Falei sobre isso já. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual. E as entidades amigas, auxiliando os reencarnados, estarão construindo felicidades para o dia de amanhã, quando a volta à lide terrestre, quando a volta ao trabalho renovador ou trabalho retificador aqui no plano terrestre. Essas simpatias, a gente comenta, a gente fala sobre isso a todo momento, né? Que, lógico, trabalhando, cooperando com esses espíritos, nós atraímos a sua simpatia, eles ali nos auxiliam aqui no nosso processo enquanto encarnados e estarão construindo também a felicidade para o dia de amanhã, porque eles estão desencarnados, nesse momento nos auxiliando, nesse momento nós estamos encarnados. Num determinado momento, nós retornaremos à pátria espiritual e eles estarão aqui encarnados. E aí a nossa vez de devolver, a nossa vez de ajudá-los. A prática, aí a gente está fazendo aquele trabalho de desenvolvimento de gratidão, né? Você ajuda, nós nos sentimos gratos, retornamos à pátria espiritual e como somos gratos a tudo que nos foi feito, nós agora vamos auxiliar a eles que estão aqui na caminhada, porque vão também ter aí o óbvio do esquecimento, né? Ou seja, nossa, desculpa, vão ter o esquecimento, né? Eu falei duas vezes a mesma coisa, né? Vão ter a dádiva do esquecimento e, lógico, aí nós vamos estar ali no plano espiritual, ajudando, ali trazendo para eles, amparando-os nessa marcha evolutiva que é comum para todos nós. Então, é algo bem interessante. Esse capítulo ele também foi trabalhado pelo nosso irmão Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade. Como eu falei, a gente sempre estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade, acompanhado com o livro Estudando a Mediunidade, que é um livro escrito por Martins Peralva, que estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade. E ele nos apresenta no capítulo 29 a seguinte reflexão. O mediunismo é um campo de trabalho onde podem florescer, sob a inspiração de Jesus, ou seja, mediunidade praticada com Jesus, as mais sublimes expressões da fraternidade. Traço de união entre a terra e o céu, por ele cultivará o homem bem intencionado, o sentimento do bem e da legítima solidariedade. O evangelho será agora e sempre a base da prática mediúnica. Eu abri os nossos trabalhos hoje falando sobre isso, né? Que tudo que nós vamos aqui trabalhar nesse livro, ou em todos os livros da obra de André Luiz, sempre a base é o Evangelho. Não tem. Realmente está tudo realmente dentro do Evangelho, ninguém foge 1 milímetro sequer. O médium que executa com fidelidade o seu programa de trabalho é feliz viajor que espalha com abundância nas estradas do próprio destino a semente dadivosa do amor, que amanhã, aqui ou em qualquer parte, lhe responderá em forma de flores e frutos. A mediunidade praticada com Jesus, aqui na Terra ou no plano espiritual, ela sempre dá essa semente dadivosa do amor, ela sempre trabalha com a fraternidade. E aqui uma comparação bem interessante que ele faz sobre médio bom e bom médium. Tem diferença? Tem diferença. É bem interessante, né? Bom médium. Ou seja, aquele que, dotado de apreciáveis faculdades, possibilita a realização de fenômenos insólitos que deslumbram e empolgam, sem finalidade construtiva, com vistas à elevação da alma. É aquele sujeito que tem mediunidade e que ali utiliza a mediunidade para fazer espetáculo. Só isso. Só para fazer isso. Médium bom, aí já é diferente. Médium bom.
É, vejam que a palavra bom, ela está antes e depois. E é aí que dá a mudança, né? Médium bom. Isto é, aquele que, afeiçoando-se ao bem, melhora-se a cada dia, e a cada dia se instrui. O outro lá de cima, ele só estava preocupado em fazer as coisas para empolgar, para deslumbrar. E aqui não. Aqui o sujeito não está nem um pouco preocupado com isso. Ele está se instruindo, ele está cada dia mais se conhecendo, sabendo como utilizar de uma maneira mais consciente, de uma maneira que ele possa trabalhar com mais qualidade, isso só a instrução. A cada dia se instrui, a fim de se tornar capaz de filtrar do céu o que signifique luz e paz. Olha que interessante de informação, né? Ou seja, ele precisa se instruir, ele precisa ter um cabedal de conhecimento, um cabedal da própria linguagem. Como é que ele pode trazer uma mensagem de um espírito elevado se ele não tem um cabedal de linguagem bom, se ele não tem ali uma instrução dentro da doutrina, inclusive, que possa ali aferir a ele capacidades dessa filtragem, né? Então, realmente isso é muito importante, né? Para ser um bom filtro, né? Que signifique luz e paz, reconforto e esclarecimento para encarnados e desencarnados. Médium bom ajuda, bom médio deslumbra. Médium bom é aquele que reconhece nos ensinamentos por ele recebidos ensejo a sua própria reforma. Isso eu falo sempre para mim, né? Que todas as vezes que eu estou desenvolvendo, que eu estou fazendo isso daqui, quem ouve primeiro sou eu mesmo, né? E tem que servir isso para mim. Para mim tem que servir, né? Então, ensejo na minha própria renovação. Eu não posso só falar para as outras pessoas, eu preciso introjetar isso. Eu preciso, de alguma maneira, fazer com que isso penetre e possa edificar. Senão, a palavra jogadas ao vento. Não. Eu sou o primeiro, quando eu falo, eu sou o primeiro que escuta. E isso tem que realmente penetrar no meu coração e levar essa mudança. Senão, perde tempo, né? Ao invés de pretensiosamente atribuir às outras pessoas, não. O médium bom, pela sua dedicação, constrói no plano espiritual superior preciosos amigos que, a qualquer tempo e em qualquer lugar, lhe serão admiráveis companheiros e instrutores. Isso é a pura verdade, gente. Eu abri o nosso estudo de hoje quando eu falei do orador, do palestrante, que à medida com que ele vai se aprofundando, que ele vai conhecendo, que ele vai edificando conhecimento sobre aquilo que ele vai trabalhar, que é o Evangelho, ele vai estabelecendo essa sintonia com esses irmãos, e esses irmãos ali, a qualquer tempo, a qualquer lugar, eles vão sempre estar intuindo, eles vão estar sempre fazendo você recordar coisas que são importantes para você trazer naquele momento da palestra, naquele momento da oratória, que você está ali no púlpito falando para as pessoas, e você às vezes você não vê o que as pessoas estão passando, mas você intuitivamente recebe ali o que você pode aprofundar, o que você pode apresentar, o que pode trazer para as pessoas que estão escutando aquela palavra confortadora, aquela palavra edificadora que às vezes levanta a esperança, que às vezes levanta a moral da pessoa da força de vontade, principalmente. Então, é algo muito interessante isso, gente, e a gente percebe nitidamente que todas as vezes que a gente procura se instruir, procura realmente se aprofundar nisso, a gente vai recebendo cada vez mais o apoio, né, que vem desses irmãos e que vão nos ajudando na intuição de como a gente deve falar, de como a gente deve apresentar o conteúdo, né? Isso é notável. Comentário, né? Comentários são sempre meus mesmo, né? Benefício de intercâmbio mediúnico. Afinal de contas, o nosso irmão Hilário não falou, não, para que isso, né? Então, vamos lá. A humanidade é uma só. Encarnação ou desencarnação são meros estados transitórios, ainda necessários ao espírito imortal em evolução. Somos todos espíritos. Estando encarnado ou desencarnado, somos espíritos. Estamos em processo de evolução. Ninguém evolui sozinho. Eu falei que isso aqui até cansa, mas isso é uma coisa que eu repito para mim mesmo a todo momento.
Todos temos de evoluir juntos. Não tem como fazer nada sozinho. Impulsionando ao progresso, simultaneamente, o planeta Terra que nos abriga. O próprio planeta, nós vamos impulsionando o progresso. E por isso, ele foi um mundo primitivo, hoje é um mundo de provas e expiações. E um dia será um mundo de regeneração, fazendo parte de uma única e grande coletividade. Encarnados e desencarnados têm seus destinos atrelados uns aos outros, influenciando-se mutuamente. Texto sem referência bibliográfica é uma conclusão natural daquilo que eu acabei de ler. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, apresenta no capítulo 29 um quadro que sintetiza os principais benefícios da prática mediúnica com Jesus. Isso é interessante. Para encarnados, principais benefícios da prática da mediunidade com Jesus. Cooperação com encarnados e desencarnados no serviço de reconforto e esclarecimento. Autoeducação pela renovação dos sentimentos, com aperfeiçoamento das mensagens de elevado teor, construção de afeições preciosas no plano espiritual, consolidando assim as bases da cooperação e da amizade superior. Resumo de tudo que nós fizemos até agora. Para desencarnados, novamente um resumo. Preparação de felicidades para os que tiverem de reiniciar o aprendizado pela reencarnação, mediante o auxílio aos atuais desencarnados. Até contei que hoje eles nos ensinam, amanhã é nós que ensinamos. Hoje estamos encarnados, amanhã estaremos desencarnados e eles encarnados. Auxílio a reencarnados e desencarnados no esforço de libertação das teias da ignorância e do sofrimento, através das palestras, através da oratória. Transmissão aos reencarnados dos esclarecimentos edificantes dos grandes instrutores que operam com Jesus na redenção da humanidade. Falei sobre o processo da intuição. Ou seja, é um slide que o nosso irmão Martins Peralva simplesmente pegou tudo que eu falei até agora e condensou num único slide. Eu achei bem interessante compartilhar isso com vocês, mostrando como é possível adensar, né, todo o conteúdo de uma parte do livro em apenas praticamente dois parágrafos, né? Bem interessante. Achei um processo bem interessante do nosso irmão Martins Peralva. Retornando ao nosso livro, Hilário continua. Adoro, né? Hoje ele vai colocar um monte de perguntas para nós. Colocando-me na situação da criatura vulgar, recordo-me de que no mundo habituamos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que nos deparam. É verdade, né? Quando a gente normalmente, tem muita gente que faz isso, né? Pede a Deus, né? Ai, Deus, estou passando por uma situação tão complicada, resolve para mim. E o pai olha e fala, filho, mas é essa situação que você precisa para que você possa aprender. Não posso tirar você dessa situação. Ela é necessária para o teu aprendizado. E a gente fica olhando para cima pedindo, né? Pô, resolve para mim. Não, você veio aqui exatamente para resolver isso, né? É interessante, né, que a gente encarna, né? O objetivo da encarnação qual é o objetivo da encarnação? Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. Então, é o progresso, é você mesmo que vai vencer as provas e vai progredir, vai adquirir experiências, né? Então, realmente é algo bem interessante, mas que a gente faz isso muito mesmo, né? Vai ter um comentário meu a seguir, inclusive eu deixei em verde, né? E Aulus responde, né, a essa pergunta. Semelhante atitude, porém, decorre de antiga viciação mental no planeta. Para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre Jesus, o governador espiritual do mundo. Auxiliou a doentes e aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que lhe diziam respeito. E eu coloquei, inclusive, um vídeo no nosso canal do WhatsApp, do nosso irmão Jorge Alahá, falando exatamente dessa situação aqui em que Aulus nos coloca, né? Que Jesus ele ajudou muita gente, mas ele não tirou ninguém do processo necessário que ele precisava levar adiante. Ele ia e dava o auxílio, trazia o consolo,
Mas a pessoa devia continuar a sua caminhada. Ele não chegou na mão de ninguém, pegou na mão e falou, não, vem comigo que agora você virou anjo. Ou vem comigo que agora você é arcanjo. Não, gente. Isso são conquistas de cada um de nós, entendeu? Nós vamos ter que vivenciar muitas coisas, viver muitas vezes, para que a gente possa construir experiências, construir aprendizado, né? E a gente tem, infelizmente, essa viciação mental, né? Que a gente fica esperando, a gente até brinca às vezes, né? Que fica esperando cair do céu, né? Do céu só cai chuva, gente. Só cai chuva. Nada diferente disso, né? Isso falando aqui de planeta Terra, falando de nós aqui encarnados e do processo natural aqui do ciclo da água, né? Que evapora e cai no formato de chuva, né? Mas é a única coisa que a gente pode ver cair do céu, assim, é chuva pelo processo natural do ciclo da água, né? Então, isso é muito interessante. E aí ele traz alguns exemplos para que ele pudesse, assim, edificar na gente. Desculpa. Para que ele pudesse aí construir um pouco melhor o que ele estava querendo dizer. E aí ele conta, por exemplo, ele falou, olha, lembra de Zaqueu, o rico prestigiado, que foi prestigiado pela visita que lhe foi feita? Sentiu-se constrangido a modificar a sua conduta. Jesus passa, né? Então aí ele coloca, né? Eu sugiro, né, a leitura, porque ele está sugerindo para nós ver o que aconteceu com Zaqueu, né? Olha, você lembra de Zaqueu? O que aconteceu com ele? Ele se sentiu constrangido a modificar de conduta, ou seja, ele praticou ali a reforma íntima, né? E então a sugestão de leitura é do livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, ou Irmão X, como preferirem, capítulo 23, Servo Bom. Eu vou citar apenas uma pequena parte que nos ajuda no entendimento dos nossos estudos. Ou seja, a parte que está no livro Boa Nova e que está mais diretamente ligada a esse sentiu-se constrangido a modificar a sua conduta. E aí ele coloca, um publicano, quem é o publicano? Zaqueu, né? Abastado de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso de sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, pequenininho, baixinho, tanto assim que, buscando satisfazer o seu desejo ardente, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, levado pela ansiosa expectativa de que esperava a passagem de Jesus. E o texto segue. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte, nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara ao seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. E o texto segue. Há breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano. E aí vem exatamente o trecho que nosso irmão Aulus pede para que nós observemos. Jesus lhe seduzir as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito, com sua presença generosa. Texto segue. A palestra versava sobre a nova doutrina e, sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Olha aqui que trabalho, né? Exatamente a movimentação dos talentos que lhe foram confiados aqui nesse mundo, né? Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo incessante da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos
o indispensável recurso à vida. Percebam que é a movimentação dos talentos, parábola dos talentos. Abençoado seja teu esforço, replicou Jesus. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Lógico que aqui a palavra servos, né, ela está exatamente naquele sentido do servo que na época a palavra utilizava era doulos, né? Que nós tínhamos 3 tipos de servos, aqui não vem ao caso, mas era o servo mais íntimo, era o servo que fazia como se fosse parte da família. É aquele mesmo servo em que nós vemos numa parábola de Jesus, que vem muito ao acaso desse ponto, em que ali o centurião vai conversar com Jesus, que ele tinha um servo doméstico, que é esse doulo, é o mais íntimo da casa, que estava ali passando por dificuldades, que estava doente, né? E que Jesus falou, vamos até sua casa. E o centurião falou, não precisa ir até a minha casa, porque não sou digno que entres no meu lar. Mas também tenho tropas, também tenho soldados, e quando mando um fazer uma coisa, fazer outra, ele vai e faz. Tu tens os teus soldados, tu tens os teus exércitos. Dize a um deles que é para ir até a minha casa, curar o meu servo, e ele será curado. E Jesus diz, vá que o seu servo está curado, né? E, inclusive, ele faz um comentário que em toda a sua andança em Jerusalém, ele nunca tinha visto uma demonstração tamanha de fé, né? E realmente é uma demonstração de fé. E aqui é a mesma coisa, né? Os servos da minha casa nunca me encontraram na casa, nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los, né? E aí Jesus, regozijo-me contigo, exclamou o mestre, porque todos nós somos servos do nosso Pai. Olha que instrução linda, né? O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se, estendendo ao Cristo as mãos e exclamou alegremente, Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um forçoso sorriso e respondeu, bem-aventurados és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Deve ter ficado muito interessante essa construção no hebraico, né? Porque Yeshua, o nome de Jesus, é salvação, né? E ele termina, entrou na tua casa, a deve ter ficado um negócio bem interessante, Yeshua e Yeshua, né? Deve ter ficado uma construção bem interessante esse finalzinho, né? E, inclusive, alguns oradores espíritas até trabalham sobre isso. Um dia a gente pode até comentar um pouco sobre essa passagem. Mas, retornando ao nosso livro, Aulus continua. E aí ele fala de uma outra renovação, inclusive uma das renovações que todos nós, né, dentro da doutrina, nós falamos que esta realmente, dentro daquele quadro que foi, inclusive, trabalhado pelo nosso irmão no vídeo que eu passei para vocês, o Jorge Elahá, que fala das ressurreições, né? Ele fala de 4 ressurreições. Eu acho que a primeira delas era de Lázaro, depois da filha de Jairo, aí ele falava da viúva de Naim, e aí ele falava da quarta, que ele considerava a maior de todas as ressurreições, e realmente essa é algo assim exuberante. E não poderia deixar de fora de Aulus também trabalhar sobre esse aspecto renovador, né, de Maria de Magdala, que ele recebeu carinhosa atenção. Não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. Sugerimos a leitura do livro Boa Nova, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito irmão X ou Humberto de Campos, o capítulo 20, Maria de Magdala. Eu vou citar apenas a parte do livro que nos ajuda no entendimento do que ele está querendo dizer. E aí, lógico, começa com 3 pontinhos, porque o texto é grande. Jesus. O mundo viciou todas as fontes de redenção, falando para Maria de Magdala. Quando ela estava na casinha,
ali junto, ela foi, né, à noite para ter com Jesus, né? O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que, em suas sendas, a virtude tem de marchar por uma estrada difícil e demandar o reino através de porta muito estreita. Olha como está tudo interligado dentro do Evangelho, né? Lindíssimo, né? A porta estreita e o trabalho da edificação do reino de Deus, que de forma sempre ela causa uma desidratação, né, nossa, né? Ou você desidrata pelo suor do trabalho, ou você desidrata, né, pela dor do sofrimento, choro, né? Sempre desidrata. Geralmente, um homem deseja ser bom com os outros, ou honesto com os demais, olvidando, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. Novamente, levando a gente a raciocinar lá no Sermão do Monte, né? Em que, quando ele faz aquele comentário ali, que ele está fazendo as correções da lei, né? Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maus dizem e vos perseguem, para que sejais chamados filhos de vosso Pai, que faz com que seu sol nasça sobre injustos e justos, e a chuva caia sobre justos e injustos. Senão, o que fazeis de diferente? Se tratais bem aqueles que vos tratam bem, não fazem assim os publicanos? Se saudardes apenas aqueles que vos saudam, não fazem da mesma forma os gentios? Então, sedes perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, ele está chamando a atenção aqui a exatamente esse processo, né? Geralmente, o homem deseja ser bom com os outros e honesto com os demais, olvidando, né, que esse é um caminho difícil das marchas sem edificações, sem construções. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam, os que lhe pertencem o círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, acabei de citar isso, os que defendem os seus familiares, os que adoram os deuses do favor, né? O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes de redenção. Compreende que tudo que é no mundo, todos os bens do mundo, são meios para que você possa, enfim, construir o reino de Deus e edificar a verdadeira felicidade. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambições, com os júbilos do sacrifício. Até comentei, né, que não tem jeito, né? Sempre desidrata. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Não tem outra forma. Maria de Magdala. Só amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Não tenha dúvida, né? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem é saber imolar-se. Continuando, né? Aulus. Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Daí o filme que eu coloquei do nosso irmão Jorge Elahá. Paulo de Tarso foi por ele distinguido como um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da sua missão. Esse senhor aqui, Paulo de Tarso, realmente, nossa, esse não foi tratado pelo nosso irmão Jorge Elahá, mas esse foi um caso bem interessante, né? Porque Paulo, de perseguidor, passa a divulgador da doutrina, né? E ali na entrada de Damasco, quando ele tem aquele primeiro contato, né? Que ele fica cego, ele é conduzido para dentro da cidade, ele fica ali por 3 dias, né? Sem se alimentar. E aí a gente lembra da história que é narrada no Evangelho, no próprio Evangelho, que fala que Ananias, né, em sonho, né,
ele recebe de Jesus, né? Ananias, né? E ele, eis-me aqui, Senhor, né? E aí Jesus fala para ele, vá na rua direita, onde você vai encontrar Saulo de Tarso. Ele está orando e ele em pensamento, ele recebeu que você vai estar com ele e que você vai ali abrir os seus olhos, né? E é interessante, né, que Ananias fala, Ananias ousa, né? Achei interessante, né? Porque Ananias fala assim, mas Jesus, aquele é Paulo de Tarso, nosso perseguidor, é o sujeito que veio aqui com a autoridade do Sinédrio para nos levar e pode até nos matar, né? E Jesus vira para ele do tipo assim, né? Ô, Ananias, vai fazer o serviço que eu te pedi e deixa que o Saulo, deixa ele comigo, né? Que ele vai compreender o que é necessário, né? Para seguir para me seguir, né? Para compreender o trabalho, né? Como ele colocou, né? A gente terminou no último slide, né? Que é saber imolar-se, né? O que vai ser necessário para Saulo, né? E aí eu lembro que lá em Coríntios, eu acho que capítulo 11, o versículo eu não lembro, e que Saulo descreve, né? Que ele foi por 5 vezes recebi 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Por 5 vezes ele recebeu 39 açoites. 3 vezes fui espancado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio e passei uma noite inteira exposto ao mar em fúria. Isso foi só o pouquinho que ele coloca lá em Atos, não, na segunda carta aos Coríntios, né? Então aqui ele está dizendo, né? Você percebe como Paulo tem conhecimento profundo do Evangelho, né? Quando ele coloca, né? Paulo de Tarso foi por ele distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da sua nova missão. Ele pode ter ali recebido tudo, ele ia ser o vaso escolhido, ele é o vaso escolhido para levar o evangelho às outras nações, mas ele teve que passar por todo esse processo, um processo natural, né? Então, eu achei importante porque o nosso irmão Jorge Alahá não tocou nesse assunto, e eu não quis criar mais slides, porque é uma coisa conhecida, né? A gente sempre usa em palestra. Eu falei, isso aqui na hora eu comento. Mas ele está realmente chamando a atenção aquelas passagens do Evangelho que eu acabei de citar. Segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz. E aí um novo comentário, para melhor entendimento dessa importante reflexão que ele colocou acima, sugerimos a leitura do livro Vozes do Grande Além, que inclusive foi exatamente o vídeo que eu coloquei no nosso canal do WhatsApp, né? Que é de autores diversos, mas a mensagem de 23, aviso oportuno, Inácio Bittencourt, e nesse caso eu vou citar apenas um pequeno trecho, por quê? Porque eu coloquei o vídeo para vocês, né? Então, não vou narrar para vocês tudo que ali o nosso irmão Jorge Alahá trouxe dessa mensagem, né? Mas o que é importante aqui, né? A morte não é milagre. E o Espiritismo desceu à humanidade terrestre com o objetivo de espiritualizar a alma humana. Evitemos proceder como homem que pretende consertar a árvore torta, buscando aperfeiçoar-lhe a sombra. Inclusive, o Jorge Alahá faz muita, vamos dizer assim, ele é muito enfático nisso, né? Iluminemos o santuário da nossa vida interior e a nossa presença será a luz. Ele trabalha exatamente nesse livro aquilo que o Jorge ali nos apresenta, né? No caso do nosso irmão Inácio Bittencourt. Eu acho importante até salientar que nós temos aí no cinema o vídeo do nosso irmão ali, que é o médium que fez muitas curas, né? Que é o Arigó. E é interessante que nós temos uma passagem, e isso está retratado, inclusive, nos livros do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, em que o nosso irmão Chico teve com o Arigó. E nessa visita que ele teve com o Arigó falou para o Chico, Chico, você quer que eu opere a tua vista? Eu sei que você tem um problema na vista, eu posso operar aqui a tua vista e você vai sair daqui vendo perfeitamente.
E o Chico responde para ele exatamente nos mesmos termos que nós vamos ver aqui na mensagem 23 do aviso oportuno do Inácio Bittencourt. O Chico responde para ele: Arigó, se você consertar a minha vista, se você me curar da minha vista, eu vou voltar a enxergar naturalmente. Porém, quando eu desencarnar e retornar à pátria espiritual, eu vou retornar com o mesmo problema na minha vista. Por quê? Porque o meu corpo físico, ele é o órgão depurador do espírito. E eu preciso depurar nesse corpo físico as mazelas do passado que me levaram nessa vida a estar com esse problema. Se eu aqui simplesmente retiro isso, sem que eu tenha aprendizado ou tenha aprendido o que isso veio me trazer, o que isso veio me refletir, para que eu não volte a praticar as causas que me levaram a esse estado de deficiência visual, eu estarei prorrogando isso para uma próxima encarnação. E o nosso irmão Inácio Bittencourt, nessa obra que eu citei, que também foi comentada pelo nosso irmão Jorge Larrat, ele trabalha exatamente sobre esse caso de Francisco Cândido Xavier, que ele teve contato com o Arigó e a conversa que os dois ali tiveram, né? E essa proposta do Arigó para o Chico, e o Chico dizendo: não, eu não quero que isso seja retirado, porque se isso for retirado, eu vou ter que retornar mais uma encarnação com esse problema, porque eu preciso do meu corpo espiritual, do meu corpo físico, para que eu possa depurar nesse corpo físico, eu possa deixar aqui o aprendizado que isso me trouxe e eu possa retornar ao mundo espiritual isento dessa mácula. Quer dizer, eu fiz aqui uma licença de interpretação poética. O livro em si, ele traz um pouco mais de palavras mais bem construídas. Lembre-se que eu estou muito longe de construir livros ou de escrever da mesma maneira como esses irmãos aqui constroem. Então, eu usei aqui de uma licença poética interpretativa para tentar trazer à luz do nosso estudo um pouco mais de informações a respeito disso que ele está dizendo. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz, ao aluno necessitado de luz. Luz é informação, aprendizado, né? de ter esse aprendizado. Uma outra sugestão de leitura é aquela cura, uma delas que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de cura d'artes, né? Quando ele fala que ele poderia até curar aquela mulher cega, mas se ele tirasse, se ele ali subtraísse e fizesse ela voltar a ver, ela iria continuar tendo a mesma mácula no perispírito dela, porque ela não teria aprendido o que aquilo veio para ela ali durante a vida. Então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo traz essa importante informação, e isso é importante para a gente quando a gente analisa essas curas e a gente percebe que, muitas vezes, a gente vai em busca dessa cura e a gente quer se livrar do problema, mas não analisou o porquê não, para quê, né, desse problema, para que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que mudar no meu procedimento? Se a causa não está na vida presente, como o Cura d'Artes fala para aquela mulher no Evangelho segundo o Espiritismo, se ela não encontrava nada na vida presente, que ela tivesse confiança, porque Deus era soberanamente justo e bom. Significa, então, que a causa ou estaria em vida pregressa, ou poderia ser essa uma escolha dela mesma. Pedir para passar por aquela necessidade, por aquela situação, para que ela pudesse ali trabalhar um pouco mais com a primeira bem-aventurança, que é a humildade. Trabalhar um pouco mais com a humildade, trabalhar um pouco mais no relacionamento com as pessoas. Às vezes ela pode até ter pedido para passar por aquilo. Capítulo 19, que é o próximo capítulo, Aulus vai nos chamar atenção a isso, porque há uma colocação ali em que ele vai pedir para que eles, olha, reflitam, porque isso aqui pode ser algo que foi pedido por fulano, para que ele passasse por essa situação e pudesse ali aprender com isso. Comentário, né, para finalizar o dia de hoje, né, vontade e esforço. Aulo nos ajuda a refletir
que mesmo aqueles que conhecendo os ensinamentos de Jesus operam transformações em suas vidas. Fizeram-no mediante esforço próprio, sem se interessar em isentarem de suas provas. O auxílio do alto sempre chega, mas nunca nos carregará no colo. Não vai esperando que você carregar no colo, não vai não, tá? Os espíritos amigos não nos trazem uma solução pronta. Eles nos inspiram. Se trouxessem solução pronta, aonde ficava o nosso livre-arbítrio? Estariam violentando corações? Jesus não violenta corações. Como bem mencionou André Luiz, equivocamos-nos quando, no mundo, habituamos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam. Lembra que eu falei que eu ia comentar, né? Se os espíritos pusessem termo às dificuldades humanas que temos de experimentar na vida terrena, estariam furtando-nos o trabalho que sustentará o nosso progresso. Afinal de contas, a gente vem aqui para progredir, né? E subtraindo a lição que necessitamos como aprendizes ainda muito imaturos. Nem imaturos, né? Muito imaturos ainda. Portanto, Aulus quis deixar claro que os desencarnados não podem oferecer uma solução concreta aos sofrimentos dos encarnados, pois não é esse o papel que devem desempenhar na obra do Criador. O papel do plano espiritual é de cooperação, de fortalecimento, de sustentação na nossa fé, sem, contudo, eliminar uma prova que seja pela qual devamos nos submeter. Zaqueu, Maria de Magdala, Lázaro e, muito notadamente, Paulo, por isso que eu até citei Paulo em separado, foram iluminados pelos ensinos de Jesus e souberam assimilá-los, transformando-se profundamente. Nossa, Maria de Magdala, Paulo são exemplos assim fundamentais, né? No entanto, ainda assim, tiveram que passar por suas provas. Lembra que eu narrei lá da segunda carta de Coríntios, eu não lembro o capítulo, tudo que Paulo vivenciou, né? Texto sem referência bibliográfica, trata-se de uma conclusão daquilo que a gente acabou de estudar, né? E aí nós vamos para o retornando, e essa parte do retornando a gente vai deixar para a semana que vem, porque agora que nós já fizemos essa primeira parte, que nós falamos ali sobre os atendimentos, sobre o processo, né, do amparo, das cartas, porquê das cartas, porquê do consolo, porquê do consolo que essas cartas vêm oferecer. Agora, o nosso irmão André Luiz, ele vai começar a trabalhar um pouco sobre o salão, as pessoas que estão no salão, e agora a gente vai entrar para o campo que eu falei que tanto o capítulo 18 como o capítulo 19 vão trabalhar mais diretamente, que é o capítulo 25 do livro dos médiuns, que é a evocação. Agora a gente vai entrar nesse processo de evocação. E a gente vai ver como isso funciona. É muito interessante. Tanto o capítulo 18 como o capítulo 19, eles vão nos acordar para esse processo que quando nós pensamos em alguém, nós estamos evocando essa pessoa. E aí vai nos ajudar a refletir um pouco sobre isso. Eu acho que esse pedacinho, esses 2 capítulos vão ser de profundo ensinamento para a gente. A gente vai aprender, eu mesmo aprendi coisas que eu nem fazia ideia quando eu estava estudando esse capítulo, e vou procurar aqui compartilhar com vocês aquilo que eu fui absorvendo, né, durante esse estudo, porque quando eu percebi que se tratava de evocação, eu falei, nossa, eu tenho que voltar lá no Livro dos Médiuns, ler o capítulo 25 inteirinho, e se aprofundar no capítulo, pegar a Revista Espírita de 1861, 62, ver o que o pessoal comentou sobre a evocação, para poder entender um pouco melhor sobre o assunto. E aí a gente poder conversar um pouco a respeito disso. É o que a gente vai procurar fazer na semana que vem. Vou parar por aqui e vou abrir para que a gente possa conversar um pouco a respeito daquilo que a gente conversou até agora, né? No chat, né? Tem a Márcia colocou, né? Boa noite a todos, hoje estou de ouvinte na aula apenas, mas sempre aqui aprendendo com todos vocês. Mais uma vez, gratidão pelas vibrações e orações e unidos em oração
tudo dá certo, com certeza. E ela colocou um pouco mais adiante, capítulo 5 do Evangelho, o homem, o bem e o mal sofrer, que eu acredito que é quando eu citei Cura d'Artes, né, que eu não lembrava o capítulo, é o capítulo 5 do Evangelho, o bem e o mal sofrer. Muito bacana. Gente, abro para vocês aí conversar um pouco a respeito. Eu posso ter levantado, inclusive, alguma coisa interessante quando eu comentei do próprio filme que está aí nos cinemas, né, do nosso irmão Arigó, né? Eu não sei se ele está ainda em cartaz, porque como já entrou Chico para Sempre, eu acredito que o Arigó já saiu de cartaz, mas eu acredito que algumas pessoas assistiram, né? E achei interessante a gente fazer esse comentário, né? Por favor, sintam-se à vontade. Alfredo, por favor. Bom, uma boa noite a todos. Antes de mais nada, o que me chamou bastante atenção nesse conteúdo que foi apresentado, e que é o tema principal, são as evocações, né? Pelo que eu entendi, fica sempre um aspecto bastante importante, que é o aspecto da sintonia de pensamento, né? Quando são feitas essas evocações, toda essa vibração, toda essa energia que você coloca, e ela me vem assim como se fosse uma forma geométrica de como se fosse o pensamento. Você consolida ali uma energia concentrada com foco naquele objetivo. E você lança com a tua vontade, você lança exatamente para quem você está direcionando, vamos dizer, nessa figura que eu ilustrei, essa bola, vamos dizer, né? Ela vai com essa força, com esse impulso e envolve. E dependendo dessa faixa de sintonia, da qualidade dessa faixa de sintonia, você consegue ter uma comunicação, vamos dizer, bastante próxima, bastante íntima com uma pessoa, por exemplo, um parente que desencarnou e você faz uma evocação, você joga esse pensamento, ou você tem um irmão que está na espiritualidade, que você faz essa evocação e você coloca esse impulso, você tem formas de se comunicar com ele, de envolvê-lo e receber como a própria lei da ação e reação, que você joga e volta, né? Então, a qualidade de que você, como você está colocando isso, reflete esse retorno para você, né? Então, me vem muito essas ideias todas que estão associadas às evocações. Quer a evocação que a gente faça para Jesus, para Maria, para diversas entidades espirituais que se notificaram aí pela conduta, né? pela ajuda, pela prática da caridade. E então me chega muito isso, que é o que você está realmente vibrando, que você está colocando, teu pensamento. O segredo é o teu pensamento. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Alfredo, muito obrigado. É uma experiência interessante. Semana que vem, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho mais diretamente sobre as evocações. E aí nós vamos entrar exatamente nesse campo que você acabou de tocar. Evocações que não são dirigidas, porque hoje nós trabalhamos com evocações dirigidas a entidades mais luminares. E a semana que vem nós vamos trabalhar com o contrário, quando alguém que está numa situação muito delicada e que você dirige um pensamento a essa pessoa. E a gente vai compreender um pouco melhor como isso funciona.
Tem um livro que nos traz informações interessantes a respeito dessas evocações quando elas são dirigidas a uma pessoa. O livro chama-se Nas Telas do Infinito. É um livro de Bezerra de Menezes. Esse livro é escrito por Bezerra de Menezes. E ele fala para a gente o seguinte, né? Como que ele sabe quando ele está sendo evocado. Isso é interessante, porque é uma informação importante, né? E ele coloca, quando alguém ora por mim, eu sinto um fremido. A palavra, por que eu guardei, né? Por causa da palavra diferente, né? Ele fala assim, olha, quando alguém aí na Terra ora por mim, eu sinto um fremido. Fremido, se você for procurar no dicionário, ela pode ser traduzida também como um ligeiro chamado. E ele fala, sentindo esse fremido, eu sei que alguém está orando por mim ou está pedindo a minha assistência. E aí eu mentalizo da onde daquela onda mental está vinda e eu me movimento até o local para ver no local o que eu posso ali atender para aquela pessoa que está orando ou que está solicitando aquilo para mim. Então, é uma declaração dele mesmo, na espiritualidade, nesse livro, nos dizendo como que um espírito, lógico, um espírito que já tem um padrão, vamos dizer assim, um padrão de evolução maior, que é o caso de Bezerra de Menezes, um espírito mais evoluído, e que você ora, ou que você está ali passando por uma dificuldade, está passando por uma cirurgia, ou vai passar por um determinado processo cirúrgico, e você ora e pede assim, meu irmão Bezerra de Menezes, tal, e em pensamento, isso ele diz, todas as vezes que isso acontece, eu sinto um fremido, é como se fosse um chamado interior, em que eu levanto meu pensamento na direção daquela onda mental, e eu sigo a onda mental e chego até o local aonde aquilo foi evocado, onde ele foi ali evocado. Então, eu me lembro bem desse livro. Esse livro, eu não lembro o capítulo, porque eu acho que não tem capítulo. Né? Esse livro não tem capítulo. É um livro mesmo, nas Telas do Infinito, é o nome do livro. E lá, mais ou menos no meio, quando ele fala, ele está num diálogo, né? E a pergunta foi bem direta, né? Como você sabe que alguém está orando para você ou está te evocando, né? Está orando por você. E aí ele fala, quando alguém está orando por mim, eu sinto um fremido, né? Isso me marcou quando eu li. Então, eu acho interessante a gente perceber que temos um espírito na ordem de Bezerra de Menezes que traz essa informação que você orou, você pediu por alguém, aquilo chega. Como você mesmo falou, nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico e aquela sintonia, aquele padrão de sintonia, aquela emissão, como uma rádio que direciona um pedido para algum determinado, ele vai chegar no local. E a pessoa vai sentir. Pode ser como Bezerra, um fremido, né? um chamamento, é um espírito mais elevado, mas pode ser também uma onda que vai provocar na pessoa um certo desequilíbrio. Depende de como essa pessoa se encontra. Na semana que vem nós vamos ver que um chamamento de uma mãe a uma pessoa que tinha praticado suicídio, que se encontrava numa situação muito grave, traz ele totalmente transtornado, porque desconhecendo o que acontecia após a morte, se suicidando e caindo em si, né? Porque o problema maior do suicídio é cair em si depois da prática e se ver vivo. Esse é o grande problema do suicídio, porque a pessoa ela acha que praticando suicídio ela vai acabar com tudo. E a maior desilusão do suicida é que ela percebe que após a prática do ato, ela continua viva. Isso é uma vai começar do zero, né? Isso é uma desilusão. Isso não tem nenhum que... Lógico, cada um vai passar por momentos diferentes no suicídio. Não dá para dizer dessa forma. Mas uma coisa é notada para todos: a desilusão de que se continua vivo e que os problemas continuam. E essa pessoa recebe esse chamamento da mãe, que nem sabia que ele tinha praticado suicídio. E ele retorna transtornado, porque aquilo, quando chega para ele, chega numa energia que ele não sabe nem como controlar. E ele vem de uma maneira totalmente transtornada. Então, é uma coisa que nós vamos conversar semana que vem. Como essas evocações podem funcionar. Às vezes você
pensa numa determinada pessoa, num determinado parente, mas às vezes ele pode estar numa situação tão complicada que esse pensamento só vai trazer para ele mais transtorno, mais sofrimento, ou vai trazer a aproximação dele procurando uma tábua de salvação. E aí, nesse momento, se você não tiver uma certa defesa, não tiver um certo equilíbrio, você pode acabar entrando num processo de vampirização ou de obsessivo, porque ele vai encontrar ali no seu lar a tábua de salvação que ele tanto procurava. Então, é uma coisa que nós vamos ter que ir aprendendo com o livro, como controlar os nossos pensamentos, como nós podemos ajudar com os nossos pensamentos. Eu acho bem interessante. Ok. Obrigado. Eu não sei se eu respondi tudo. Não, tá ótimo. Eu fui até um pouco além, porque é um pouco da semana que vem. Tá certo. Obrigado. Obrigado pela pergunta e obrigado por ter compartilhado com a gente. Obrigado mesmo. Márcia, quer colocar alguma coisa? Sim, eu vou falar um pouquinho abaixo. Essa questão da evocação, como a gente está estudando até um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, quando se trata de médiuns, eu me lembro que nas obras, nos romances de Emmanuel, sempre tem uma pitonisa que naquela época são as feiticeiras, as benzedeiras, enfim, chame como quiser, né? Mas na realidade sabemos hoje, com os estudos, com toda essa literatura que nós temos, que são médiums. E essas pitonisas, elas sempre evocam alguém, porque alguém chegou ali procurando a solução, ou uma poção mágica para algum amor que quer libertar, algum amor que quer trazer para si. Enfim, elas sempre acabam evocando alguém. E elas se sintonizam com quem? Primeiramente, que eu tenho lido nessas obras de Emmanuel, sempre os espíritos bons vêm e alertam elas para dar o recado a não fazer determinada coisa, que aquilo não vai dar certo, tem a lei de ação e reação, e acaba que ela depois se sintoniza com o espírito inferior, um espírito sofredor, que dá a comunicação falando, não, faz tal coisa, que vai matar a pessoa. Então, é a questão de sintonia, né? Com quem você está se sintonizando. E no caso aí, como estamos falando de médiuns, mediunidade sem Jesus, né? Que está sendo exercida ali. E só para contar um caso particular meu, nessa questão de evocação, quando meu pai faleceu, já tem 7 anos, no começo, eu ficava pedindo muita coisa. Ai, pai, vem mandar uma mensagem para mim, vem falar, me ajuda a resolver esse problema. Eu ficava, mas era todo dia. Até que eu fui para Pedro Leopoldo, fui para conhecer, e lá eu recebi uma mensagem dele. E a mensagem começou assim, não foi dele, né? Foram de espíritos que foram até ele e depois trouxeram a mensagem para mim. Na época eu fiquei deslumbrada com a mensagem, ai meu pai, mas depois de estudar, por isso que a gente tem que estudar, aí eu entendi que não foi ele, que foram mensageiros, né? E ele começou falando assim, embora você peça tanto e você pede muito, eu não tenho condições ainda de te mandar nenhuma mensagem. Então eu ficava evocando ele, né? Eu tentava me sintonizar, mas ele não estava na mesma sintonia que eu ainda. Acredito que também não está, porque ele ainda não me mandou mais nenhuma. Mas tudo bem, é tudo no tempo certo, né? E eu ficava evocando ele, perturbando, coitado lá querendo descansar, trabalhar, estudar, seja lá o que ele queria fazer, e eu ficava perturbando ele. Mas eu perturbo ele ainda até hoje. Só isso, obrigada. Nós que agradecemos, mas como a gente trabalhou hoje, né, só a viciação mental, né, que a Aulus aí nos apresentou, né, a gente fica querendo esperar do céu a solução para os nossos problemas. Vou voltar nossos problemas, e a gente fica esperando que o céu venha resolver os nossos problemas, que são os problemas necessários para que a gente possa dar continuidade no nosso processo evolutivo. E, então, bem lembrado, Márcia, muito obrigado por ter compartilhado com a gente. São experiências, né? E as experiências são todas muito importantes. Francesco, você tinha levantado a mão?
por favor. Eu tinha, depois mudei de ideia, mas é sempre bom lembrar, inclusive foi bem colocado aí a questão do médio bom e do bom médio, né? Isso aí chamou muito a atenção, né? Porque a gente vê muito disso por aí, né? E a gente também já passou por isso, né? Sim. Naquela fase do aprendizado, a gente cai muito nisso daí, né? Então, passei por diversas experiências. Isso me lembrou bastante o período em que a gente estava começando a despertar a mediunidade, estava estudando e tudo mais. A gente continua estudando, né? Mas hoje com mais clareza, né? Hoje com os pés mais no chão, né? E eu acho que é o que todos nós temos que fazer, né? A mediunidade sem estudo não serve para nada. A gente tem que se educar, tem que se disciplinar, né? É isso aí, a gente tem que se disciplinar. Como você falou aí, o evangelho é a base do trabalho mediúnico. Sem o evangelho não tem negócio. Então, isso e o aprendizado que a gente vai fazendo aí durante o caminho vai nos trazendo a clareza, a serenidade, né, que é necessária para fazer o trabalho com lisura, né? Com lisura, a gente entender que é um trabalho muito sério, né? Trabalho muito sério, que a gente não pode brincar com isso, né? De forma nenhuma. Eu sei que muitas vezes a gente cai nessa daí que a Márcia falou, né? Que é da gente fazer evocações e tudo mais, porque a maioria de nós foi parar num centro espírita porque perdeu alguém, né? Então, a gente, no primeiro momento, a gente quer estabelecer um contato com aquele ente que desapareceu, né? E a vontade é muito grande, a gente fica tentando por anos, né? E não entende por que não vem nenhuma resposta. Mas quando a gente começa a estudar, a gente percebe que cada um tem o seu tempo e cada um se encontra num nível de vibrações diferente e que às vezes a gente não está mesmo em sintonia, não tem essa sintonia para poder estabelecer um contato. E que às vezes os espíritos vêm e fazem uma intermediação para poder aliviar o nosso sofrimento e mostrar para a gente que é preciso que a gente mude a perspectiva, né? Mude o olhar, né? Mude o entendimento. E isso só é feito através do estudo, da compreensão, do exercício, né? Até interiorizar isso aí e começar a agir de uma forma diferente, né? Muitas vezes a gente perde um parente e acha que no minuto seguinte já vai ter uma resposta dele. Nós não estamos ainda nesse nível ainda, né? E nem os espíritos que partiram também estavam, né? Porque muitas vezes eles nem passaram pelo processo de aprendizado que a gente está passando, né? Então, demanda tempo, né? Muitos espíritos só vão entrar em contato depois de 10, 15 anos, né? E a gente não entende o porquê disso daí, né? Mas está bem explicado, né? Está bem explicado aí nessa lição, que cada um tem o seu tempo, que os espíritos não têm o mesmo nível de entendimento, de aprendizado, e também eles não têm condições, muitas vezes, de estabelecer esse contato direto, né? E falta para eles o aprendizado. Então, eles vão ser doutrinados do lado de lá para poder fazer o contato, como a gente vê acontecer com o André Luiz, né? O André Luiz é a gente mesmo, foi isso que nós conversamos no sábado, né? Ele somos nós, né? Somos nós o André Luiz, né? Todos nós passando pelo processo que o André Luiz Eu acho que eu estou mais para o passou. Hilário, tá? Eu estou mais para o Hilário. A gente sempre se Neófito reflete, ainda. a gente sempre se reflete em um desses aí, né? Porque as experiências vão se espelhando, né?
E a gente percebe que realmente é preciso de tempo para certas coisas, né? Paciência e muito estudo, muita dedicação e muita humildade, principalmente, né? Porque o bom médium, né? E o médium bom, né? Sim, É aquela história, né? Então, muitos de nós, às vezes, caem em um desses dois papéis aí, né? E a é gente só verdade. chega a ser um médium bom quando a gente consegue passar por essa etapa de preparação, né? Aí a gente começa a entender e também começa a perder também aquela curiosidade, aquela vontade de fazer contato com aquele ente que desapareceu, né? Aí a gente vê que, na realidade, o universo do plano espiritual é muito grande, né? E que nós, na nossa condição, temos capacidade para entrar e fazer o que a gente quiser, né? São excepcionalidades, né, que a gente tem que dizer, né? Excepcionalidades, né, que Toda como, acontecem e que fazem com que a gente, de uma situação ou outra, né, estabelecer um contato, mais assim pela humildade, mais pela necessidade, né, do que curiosidade, né? Isso aí não vai gerar nada, né? Só vai gerar mais distorção, né? com Mas eu certeza. acho que é por aqui o caminho, por aqui o caminho. Outra coisa, no início, quando eu comecei a estudar, eu estudei bastante as revistas espíritas, e principalmente essa parte de evocação. E muitos casos eu estudei, muitos mesmo. Tenho certeza que na próxima aula eu vou encontrar alguns deles, Muito né? bom. Essa semana eu já vou dar uma folhada aí, vou dar uma estudada, para a gente poder atualizar, né? Aí tá. Beleza. E aproveita para compartilhar com a gente, porque necessariamente eu li algumas coisas, eu não consegui me aprofundar muito. Tem muita coisa para desenvolver, né? E vocês perceberam que desenvolver nesse campo, eu preciso tomar muito cuidado, principalmente com os vídeos que eu ia utilizar, o vídeo do Jorge Lahar, os livros, porque nós estamos com um filme no cinema falando exatamente de curas, né? Curas praticadas pelo Arigó e tal. E eu precisei ali realmente trabalhar com esse campo com muito critério, com muito cuidado, trazendo obras sérias, trazendo ensinamentos sérios, para que eu não descambasse aí eu vou desmoralizar o trabalho. Não, não é esse o meu caso, de maneira nenhuma. O objetivo aqui é compreender. Há cura, sim, muitas pessoas foram curadas. Porém, há muitas pessoas que foram em busca dessa cura, conseguiram essa cura, sem dúvida nenhuma, mas elas ainda continuam com essa pendência e vão precisar de uma nova encarnação, porque o objetivo da encarnação é progredir. Você, num determinado momento, você pode até falar, não, a carga está muito elevada, não dá, eu quero postergar para a próxima. Tudo bem, postergamos para a próxima. Mas haverá um momento em que você vai precisar passar por essas situações, porque há causas no passado. E a gente precisa aprender com o resultado do passado, aprender agora no presente, para que a gente possa edificar aí conhecimento, aprendizado, experiências, né? Para que a gente possa continuar nosso processo evolutivo. Então, isso é totalmente natural. Então, realmente, eu estudei muito tempo, né? E ouvi muita coisa, e fui em busca de muita coisa para que a construção fosse bem edificada, e eu ficasse dentro do Evangelho, tanto que foi até lembrado pela Márcia, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, ali a cura d'artes, tal, quer dizer, eu estava muito bem amparado sobre aquilo que Aulo estava falando, que está dentro do Evangelho, né? Está tudo dentro do Evangelho, mas como amparar isso, como dar sustentação para isso, para que não ficasse apenas lançado. Porque a gente pode ler o livro e passar batido, né? Mas eu achei importante não passar batido. Trazer essa informação, porque isso é importante. Principalmente para a gente que trabalha numa casa de cura, né? A cura é possível, sim, sem dúvida nenhuma.
A pessoa pode encontrar cura no passe ou no trabalho espiritual? Pode, sem sombra de dúvida. Ela pode tanto encontrar a cura definitiva, praticando a reforma íntima, trabalhando com a causa, compreendendo a causa e compreendida a causa, a cura vem naturalmente, trabalhando na mudança de atitude, mudança de hábito, ou pode até conseguir uma concessão, no caso de que a prova está muito pesada, não dá, você pode até conseguir uma concessão, como muitos conseguem, e ir para uma próxima encarnação mais bem preparado, você passar pela prova novamente, agora com mais conhecimento, com mais vamos dizer, esperança, vontade, conhecimento da causa e da situação, para que você possa vencer aquilo e dar continuidade no seu processo evolutivo. Então, sim, nós trabalhamos numa casa de cura e é importante a gente conhecer isso. Muito bem lembrado, Francisco. Acredito que semana que vem a gente pode dar continuidade nisso, tem muita coisa ainda para a gente conversar, o capítulo é razoavelmente extenso, e fica o convite. Inclusive, Francisco, se você lê alguma coisa, compartilha com a gente a semana que vem, vai ter mais espaço para isso. Eu vou buscar, mas você sabe, né? O universo das revistas espíritas é um universo imenso. Tem muita coisa, mas que às vezes... muita coisa mesmo, né? Tem coisas às vezes que não encaixa, né? Eu lembro disso, tem coisas que não encaixam. Então tem que fazer um filtro, né? No filtro a gente acaba encontrando alguma coisa interessante. Mas tem muita coisa interessante. Tem sim. Com certeza traremos alguma coisa. Não podemos esquecer que no item evocação, nós temos 44 evocações do céu ao inferno, né? Depois do Código Penal da Vida Futura, dali para frente são só evocações. E ali são muito interessantes, porque tem algumas evocações em que Kardec trabalha diretamente com São Luís. E aí ele pergunta para São Luís, podemos evocar fulano de tal? E aí São Luís responde, fulano de tal, a gente pode evocar. E tem umas vezes que ele pergunta, podemos evocar fulano de tal? E ele responde, esse, infelizmente, nós não podemos evocar. Interessante, né? Então, ele tem ali um amparo muito direto. Mas era Allan Kardec. Era bem diferente. Não é interessante. É justamente aquela condição que a gente falou aí. Né? Tem espírito que não está preparado, não tem como você estabelecer contato. Não tem. Né? Então... Ele perguntou, podemos evocar fulano? E o nosso irmão ali, o médico que trabalha com Kardec, São Luís, né? Então, eles olhou para ele e falou, não, essa pessoa, infelizmente, nós não podemos evocar. Ela não se encontra, ele só termina assim, ela não se encontra em condições de ser trazida até aqui que possa falar com clareza conosco. Não tem como, né? Então, ali era um caso muito específico, né? Então, é bem interessante. A gente vai conversar um pouco mais na semana que vem. Bom, gente, quem pode para nós fazer o encerramento hoje? E fica o convite. A semana que vem a gente dá continuidade. Não vão ser só o capítulo 18, tá, gente? Tem o capítulo 18 e o capítulo 19. No capítulo agora, a gente vai fazer ali uma avaliação. No capítulo 19, que tem como título, né, dominação telepática, a gente vai ver o que acontece quando a gente faz aquilo que eu contei, né? Quando você faz a evocação de uma pessoa que eu contei da tábua de salvação, mas às vezes nem é uma tábua de salvação. Quando você evoca essa pessoa por um motivo, como no capítulo 19, por ciúmes, e esse espírito vem ali, e ali ele começa um processo obsessivo que se não for tomar cuidado, ele termina num processo de fascinação terrível, muito terrível. Então é um capítulo muito interessante. Já estou dando um spoiler, né, do capítulo 19. Esses 2 capítulos eles vão trabalhar profundamente sobre isso. Muito interessante. Quem pode fazer para a gente o encerramento hoje? Quem poderia fazer a oração de término, por favor? Eu vou, Edu. Já que a Meg não compareceu hoje, né? Marca aí que ela faltou. Senti a falta dela, senti falta dela. Marca aí que ela faltou. Não podia faltar. Era que tinha que fazer a prece hoje. Graças te damos, Deus nosso Pai, porque conseguimos chegar ao final dessa jornada de estudos, amparados pelos nossos irmãos espirituais, pelo nosso Mestre Jesus, que vem para nos abençoar nesta noite, a tudo aquilo que nós aprendemos de bom, né?
e que vamos levar conosco para esta semana de trabalhos. Que seja uma boa semana. Pedimos também a bênção aos nossos irmãos que não puderam comparecer nessa noite de estudos. E encerramos com a prece que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus.